tudo bem? Estamos aqui hoje para gravar meu primeiro podcast. E claro que o assunto é nada mais, nada menos do que direito de família, né? Quem não se interessa por assuntos de direito de família? Todos nós fazemos parte de uma família. E nada mais, nada menos, hoje eu tenho duas convidadas especialíssimas para falar sobre adoção. E aí eu convidei a Monique Alencar, que é advogada e mãe do Gael de 2 anos, a Ariane Firmeza, que é professora universitária e também mãe do Gael. Tudo bem com vocês, gente? Tudo bem, boa tarde. Já agradeço desde já o convite, né, para debater, conversar sobre esse assunto que é tão interessante, né, um assunto que é bem complexo ao mesmo tempo, acho que se resume com uma palavra só, amor. Sem dúvida nenhuma. Na verdade, eu é que agradeço a disponibilidade de vocês de estar aqui comigo no meu escritório, né, contando a história de vocês, se expondo, né? E então, assim, muito obrigada por tudo, pela disponibilidade, paciência. E vamos junto. Eu queria saber de vocês, como é que se deu, assim, como foi que surgiu a ideia de adotar? Vamos lá. Eu começo? Pode falar. Antes mesmo de sermos casadas, né? Assim, eu entrei na fila de adoção. Meu desejo em adotar uma criança era antigo já. O meu sonho era ser mãe, ponto. Independente da forma como viesse. E aí, em 2014, eu me cadastrei, né? Entrei no Cadastro Nacional de Adoção. E passou um tempo com 2 anos apenas, né? Que é até legal falar sobre isso também, porque as pessoas têm aquela noção, demora, né? Impede muitas pessoas de se habilitarem. Mas em 2 anos eu fui chamada, né, para me vincular a uma criança, mas aí por motivos de trabalho, eu tinha passado num concurso fora do estado, eu acabei não me habilitando a essa criança. Né, isso em 2016. Então, só para eu entender, em 2014 você se cadastrou e foi chamada 2 anos depois. Isso. Certo. Para uma criança num perfil de 3 anos, né? Também tem isso, a questão da idade, enfim. Por isso também foram 2 anos, Entendi. né? E, então, 16 eu fui chamada para me habilitar. Não foi possível essa habilitação para mim. Eu que pedi, né, para não continuar nessa vinculação. E aí, pronto. Aí conheci a Monique no ano seguinte, em 2017... E meu processo estava arquivado, foi isso. Porque tinha a questão também, mudou a legislação. E com 3 anos tinha que fazer curso novamente, tinha que passar por uma reabilitação. E em 2017 eu conheci a Monique e até falei para ela, não, eu tô na fila de adoção, é muito legal o processo e tal. E a Monique conheceu, mas ficou, assim, achou legal, mas... ficou, né, pelo menos não manifestou nenhum desejo, até porque a gente tinha acabado de se conhecer. E até depois, quando a gente foi se estabilizando, né, nossa relação já tinha aí 1 ano, mais ou menos, eu convidei, a Monique também falou do desejo dela de ser mãe, e eu disse, vamos... Só uma observação nesse meu tempo, nós casamos, né? Foi. Formalizamos Casaram em mesmo, que ano? casamos Só pra gente se situar no tempo. 2018. 2018. Isso, nos conhecemos em 2017, 2018 casamos, né? E começamos assim, iniciamos a nossa família, a família de 2, né? E eu, com minha vontade, a Ariane já tinha conversado comigo a respeito da adoção, né? Que se encontrava na fila. E, ao contrário da Ariane, eu tinha também a vontade de... Igual e ao contrário, eu tinha vontade de ser mãe, mas eu tinha aquele desejo de gerar, de passar pela gestação, de viver toda a questão da gravidez, né? E tudo. Então eu expus essa minha vontade para ela, como da mesma forma ela colocou a questão da adoção, que ela disse, Monique, eu quero ser mãe independente de qualquer situação, e assim, eu não me vejo grávida, né? Mas ela comprou, nós compramos a ideia das duas, né? Sim. Ela comprou minha ideia, eu comprei a dela. Isso. Então,
A gente fez como se fossem os dois processos, né, simultaneamente. Então, o processo de engravidar biologicamente e o da adoção. Isso. Aí eu quero saber. Eu estava cadastrada, mas estava suspenso o meu processo. Aí a gente entrou juntas, né? Nesse sentido, essa Monique, vamos entrar aí nesse processo de fertilização in vitro também. Tá. E aí eu tá certo, mas vamos também arrumar, assim, Organizar voltar, o né? processo, Se reabilitar. né, para poder ficar tudo legal. Aí fomos. Só um parêntese, Ariane. Quando você se reabilita, você retroage no processo que já estava caminhando desde 2014? Perfeita a pergunta, assim, porque era uma dúvida minha também no começo. Sim, imagino que seja uma dúvida de todo mundo que né, tem passado claro. de alguma forma por E isso. sem falar que eu estava só no processo, Uhum. mas depois, até que eu fui me reabilitar, a gente descobriu que a Monique também tinha que estar habilitada, porque estávamos casadas. Não pode, é como um casal que tem um desejo de ter filho, se um dos dois não quiser, né, acaba não sendo possível, né? possível. Entendi. Então, quando eu fui me reabilitar, eu descobri isso, né? Ela pediu para entregar novas documentações, fez entrevista, eu disse, estou casada. Ela, como assim? Então, você não pode continuar só. Tem que ter o desejo também, né? E formalmente o processo, a Monique tem que estar incluída. É porque passa por todo aquele processo de habilitação, de acordo com o que eu tenho aqui de experiência, existe toda uma análise do Estado, né? Isso, exato. Da família, da estrutura familiar, da estrutura... Então, Sim. eu acho que por isso também é tão importante, não só pela questão matrimonial em si, né? Mas também para saber de isso. estrutura... Né, de familiar que existe. Não que uma pessoa sozinha não possa adotar, como você mesmo acabou de dizer que se cadastrou antes de conhecer a Monique, mas quando ela veio fazer parte dessa família, vocês formaram essa família, naturalmente, acho que o Estado também quer saber como é, né, essa Sem família, dúvida. a estrutura familiar de vocês. Acho Mas interessante acho que, isso. Tirando até sua dúvida, a dúvida de muitos, a questão da espera, do fato dela, o processo dela estava arquivado, mas, assim, posso até dizer que era suspenso, né? Arquivado. Sim. A partir do momento que a gente regularizou, né, e atualizou toda a documentação e que eu me habilitei, né, fiz o curso, participei de todas as etapas, o fato dela já se encontrar desde 2014 na fila, ela não perdeu e não fomos para o final da fila. Né? O processo é como se tivesse se reativado e nós fomos para o patamar em que ela se encontrava, que já era praticamente primeiros da fila. Ótimo, entendeu? né? Acho que Isso isso não é uma grande atrasou, vantagem, exato. né? Isso em 5 anos, né? Assim, para um perfil, inclusive, de bebê. Porque, como eu disse, Monique, né? Antes da Monique, o meu perfil era de criança maior, até 5 anos. E quando eu conheci a Monique, ela falou do desejo, não, tá certo, mas pode ser um bebê? Tá, pois então vamos mudar, trocar o perfil. Aí na reabilitação, trocamos o perfil para criança até 11 meses. Né? Até 11 meses. Até eles dizem, olha, até para informação, quando você vai fazer o cadastro, eles orientam lá que você sempre dê uma margem, porque se eu escolho uma criança de 11 meses, se ela tiver 11 meses e um dia aparecer uma criança, já sai do perfil. É muito então, criterioso. É criterioso, então, né? exato. Se ela tiver com 11 meses e um dia completos, né? Então, assim, já sai do perfil da gente. Então, se você tem vontade de ter uma criança, né? Um bebê até 1 ano, que você coloca os 12 meses, ou então bote 18 meses para dar esse... Né, se aparecer uma criança com 1 ano e um dia completo, né? Um dia após o aniversário já morre. Já não Mas entra. o critério de escolha de vocês, de perfil, era só a idade? Ou tinha mais alguma característica? Foi só a idade e... eu acho até complicado assim nessa hora, porque tem algumas doenças, alguns problemas de saúde que a gente disse se pode ter aquela condição. Entendi. E a gente disse que podia ser doenças tratáveis, né? Só as questões de condições mais alergias, complicadas, que é paralisia, né? Mas, né, que você, assim... Quando você vai preencher um perfil, você se sente, muitas vezes depende muito da pessoa, né? Mas você sente, às vezes, aquele mal, é como se praticamente você está escolhendo, né? Sim. Homem, mulher, cor. Então, você é uma série de critérios. Então, nós só fizemos a opção mesmo pela questão da idade
e que doenças que não fossem tratáveis, que são doenças Entendi. mais delicadas, né? Entendi. Então- Porque essa questão do critério de escolha, né, do perfil escolhido, é até um problema apontado pelas Sim, né, pelos as estudos, comunidades, pesquisas. pelos estudiosos, né, enfim, pelo Estado. O próprio Estado diz que a quantidade de crianças disponíveis em Com acolhimentos realmente disponíveis é muito menor do que a quantidade de crianças que moram nesses abrigos, Isso. né, que estão ali ainda um pouco... Porque, assim, existem aí alguns fatores, vocês vão poder falar melhor do que eu, sem dúvida nenhuma. Mas existem fatores de escolha por parte das pessoas que pretendem adotar. E também existe, aí eu quero que vocês falem um pouquinho disso, como se deu o processo de desvinculação da família biológica, porque é outro fator, né, que pode dificultar nesse processo inteiro de adoção. Não sei se vocês passaram por algo parecido. Sim. Olha, eu até ia falar antes, assim, eu não sou advogada, a advogada Monique, você, assim, então meus termos às vezes Não se preocupe. podem confundir. Aí eu falei a questão de arquivado, enfim, a Monique tem mais propriedade para isso. Mas, deixa eu ver se eu consigo lembrar, mas são essas crianças, elas ficam abrigadas, né, por algumas razões, né, quando o Estado interfere. Que é questão de negligência familiar, tem a questão... A negligência aí envolve maus tratos, né? A questão do abandono. O abandono, que é o mais quando comum, né? isso, a criança é abandonada, né? E tem a parte que a gente se incluiu, que são os Anjos da Adoção, que é um programa que foi, inclusive... Premiado. Foi um projeto, acho que a primeira-dama do Estado tem envolvimento, é bem bacana. Assim, Anjos da Adoção. Anjos da Adoção é do Ministério Público do Ceará. Isso. Que Legal. é justamente para garantir, o objetivo do programa é garantir a entrega legal. Para ver se diminui essa quantidade de abandono, porque isso até dificulta a questão processual mesmo, a demora. Porque quando a criança ela é, vamos dizer, abandonada, a justiça ela vai buscar até a última pessoa do mundo que tem um vínculo com aquela criança. Então, o tempo vai passando, a criança vai ficando mais velha, é isso que demora. Sim, Entendeu? entendi. E aí, em questão da entrega legal, então, assim, na sala de parto, o Estado já tem ali a guarda da criança. A mãe entrega legalmente. Então, assim, o processo é mais célere, né? Aí só vai mesmo acontecer, a criança é entregue já, vamos dizer, na maternidade, só vai ter o período da destituição do pátrio poder, né? Porque realmente tem que ter questão processual. Então, assim, quando isso acontece, a desvinculação já vem antes mesmo da adoção, é isso? Não, já tá ali a criança, a genitora, processo, né, que a gente chama, sim. a genitora, ela diz que tem interesse, não vai ter condições de criar, entrega legalmente para o Estado. acompanha, né? O Estado acompanha. Quando do nascimento, ainda vai ter audiência e tem um período que vamos dizer, a justiça falando assim bem claro, é o período de arrependimento. Então, por isso que a criança ainda fica 2 meses, assim, mais ou menos, é um período abrigada, porque tem a primeira audiência, onde a genitora vai e diz, olha, eu estou entregando. Entendi. Aí, passa um período, que é mais ou menos 1 mês, 2 meses, chama novamente o juiz, a juíza, né, faz a pergunta, você tem certeza? Está certo disso? Estou. Aí é feita a destituição do pátrio poder e ele é entregue para adoção. A assim. criança fica disponível para adoção. Isso no critério da antes da adoção. Quando é abandono ou negligência, né, tem todo um trabalho com a família, a busca. É por isso que demoram e as crianças acabam, né, ficando muito tempo tem que na ter instituição. essa desvinculação, né, formalizada. Exatamente, né? Eles tentam de tudo, assim, um tio, um avó, quando realmente cessaram-se todas as possibilidades para aquela criança, aí é que ela fica disponível para adoção. Muitas vezes demora muito, porque quando buscam, aí tem um avó que mora, a gente soube que mora em outro estado, então no interior e tudo, aí vão buscar aquilo. Então, quando se existe ainda laços sanguíneos com alguma pessoa, a criança que ela é abandonada, então a justiça tenta de tudo ainda manter a criança ter a oportunidade de ficar com a família. Por isso que às vezes demora tanto. Entendi, mas com vocês, como foi? Pronto. Então, quando fomos chamadas, né, tanto que quando ligaram, né, a Monique estava até... Deixa eu ver se eu estou na ordem certa. Assim, eu fui me reabilitar. Sim, fui verdade. Para a questão da reabilitação, né? E aí descobri que a gente estava casada e a Monique entrou no processo. Certo. Quando a Monique
participou do curso, que tem curso de formação, né? O dia todo. E aí o promotor olhou para... Aí aquela dúvida, né? Promotor, eu vou voltar para o final da fila porque ela está entrando. Então, eu tinha a dúvida como Que lugar em que lugar estou. Ele olhou para a gente e disse assim, vocês estão grávidas. Eu Não acredito. Tá. Ai, Vocês estão grávidas. Aí eu, mas são 9 meses? Aí ele, estão grávidas. Ou seja, 2 meses depois... Vocês estão no início da fila. Só que quando se fala assim, vocês estão no início da fila, acha, não, Marina, vai demorar. Que é aquela coisa, não, vocês estão lá no início da fila, mas ninguém tinha noção que o início da fila era o número 1. Então, e por ser bebê, porque eles dizem mesmo lá, segundo a estatística, né, menina recém-nascida branca. Né, o que é, assim... Diz mais que procurado, né? O a perfil demanda mais procurado é esse. Então, quando se... soube, né, quem tá fora do processo, que diz, vocês optaram por bebê, vai demorar demais, é muito difícil, né, porque não assim, muita gente desconhece essa questão desse programa do Anjos da Adoção. Verdade. E nós mesmos achávamos que era difícil, tanto que a Karen disse, vixe, Monique, vou mudar o perfil, que o meu era até 5 anos, tanto que com 2 anos apareceu uma criança no perfil dela, quando ela estava sozinha. 2 anos. Mas aí eu digo, não, mas vamos ter paciência, até porque nós íamos tentar, já estava tudo já pago, fechado o contrato para fazer a segunda tentativa da inseminação. Nós íamos até para São Paulo. Entendi. A gente fez a primeira, não deu não certo. Mas isso tudo, eu acho que a gente não tinha nem se reabilitado, né? Não tínhamos... Nesse meu tempo, fizemos a FIV, não deu certo. Aí a gente já entrou num outro programa, assim, íamos para São Paulo. Em fevereiro de 2020, isso. Tava tudo certo. Aí pegar carnaval em São Paulo, vamos aproveitar o carnaval. Para fazer todo o processo, né? O máximo que a gente conseguisse ficar em São Paulo para poder correr com a... Entendi. Né, Enquanto isso, o processo o processo do Gaelzinho já estava se regularizando, né? Entendi. A gente se habilitou, eu e você, né? Assim, voltamos para a fila em... Outubro de 2019. Outubro. Só que a gente já tinha, inclusive, estava fechado o contrato com o FIV, com o Banco de Sêmen Internacional, ser uma grana investida. Sim. Mas, em outubro de 2019, o promotor disse, estão grávidas. Tá, mas a gente vai para São Paulo, né? Pode ser que venham os 2 juntos, assim, da gravidez, a adoção. E, quando foi em novembro... ligaram pra gente. De 2019. Menos de um mês. Tinha, assim, acabado, entregue o certificado. Ó, fiz o curso, já estava com toda a documentação. Fechou. Ó, vocês estão, já está ativo o cadastro, vocês estão grávidas. Só que eu disse, não, isso vai demorar muito. Em outubro. Menos de um mês, eu chegando para almoçar, no intervalo do almoço, toco o telefone, me lembro até onde eu estava, chegando em casa. Lembra da roupa que eu tava. Aí a pessoa, Monique, é a fulana de tal do cadastro. Tudo bem? Aí eu digo tudo. E o cadastro, se eu voei na hora? Sim. Aí ela, olha, é só pra avisar que apareceu uma criança no perfil de vocês. Aí eu fiquei assim, as pernas... Imagina. Foi dia 25, eu digo até 25 de novembro de 2019, essa ligação. E era uma quinta-feira e ela disse até assim, olha, eu vou ver se vocês conseguem visitar na sexta. Acho difícil porque tem que ter o pessoal do fórum, tem que acompanhar, tem que levar vocês até lá. Então, a gente passou sexta, sábado, domingo. Não deu certo na sexta. Passamos o final de semana, só nós duas. Maquinando, sem dormir. Não a vamos gente vai ou não nada, vai. Ele vai ou não vai, porque primeiro você vai ao fórum para conhecer toda a história, vamos dizer, da criança e da genitora, assim, o contexto familiar, a gente tem acesso ao processo. E antes de conhecer a criança, até para você, porque muitos casais, vamos dizer, do fórum mesmo, conhecem a história e dizem, não, ainda não estou preparado, ainda não, assim, o feeling não bateu. Né? Então, a gente ficou, vamos ou não vamos? A gente está embarcando para São Paulo, ia embarcar em dezembro, final de dezembro. Aí, não, mas vamos. Aí ficou aquela história. Às vezes é uma mensagem de Deus, né? O sinal, vamos. Só para ver aquela história, só para ver qual é. Aí, nós chegamos no fórum, ela contou a história, né? A gente ainda teve acesso a ver um pequeno vídeo da audiência, né? E pronto, Tô lembrando porque, assim, a gente estava num contexto bem complicado. Eu ia defender minha tese de doutorado em dezembro, né? Então, tinha tudo isso. E eu que coloquei o tema adoção, né, na vida da gente. E a Monique foi lá no fórum. A Monique, receosa e eu ia defender minha tese em dezembro, assustada.
No fórum, a gente viu o vídeo e a Monique me cutucou, é meu filho. Eu, calma, calma, foi. porque... Foi na hora. Foi os primeiros, a gente teve acesso a um videozinho assim de menos de um minuto, que eu vi, assim, eu disse, é meu filho. Não teve a minha emoção. Não, mas é até porque assim, você não tem. A gente não explica, né? Sim, não explica. Jardelle, é porque você não sabe a história toda ainda. Lembra da FIV que não deu certo, né? Da primeira de Da vocês. primeira. O resultado da FIV, que a Monique fez o beta, saiu no dia 28 de agosto de 2019. Foi. E assim, Aí, foi muito sofrido. É um processo... Foi horrível. Resultado que não deu certo, né? Resultado que não deu certo. Aí, ele chegou, tudo certo, né? A gente foi pro fórum, viu, foi pra... É porque é complicado também fazer essa ordem, né? Rolou esse amor à primeira vista, essa identificação, essa conexão, né? Vou já falar da história que aí eu acho que você não vai aguentar. Depois do fórum eu já não tô me aguentando aqui, viu? A gente foi, do ele fórum tava nós doentinho. fomos para acolhimento, já conhecemos, foi mesmo aquele encontro. Do fórum direto para acolhimento. Fomos com assistente social, a gente já conhece, ele veio, já estava todo pronto, esperando a gente tomar do banho, assim. Foi um encontro que eu digo, né, sem explicação. É a questão do, você acredita em amor à primeira vista? Eu acredito. Quantas vezes... Então, foi assim, ele quando chegou, entrou no colo da gente, olhar, sorrindo e assim... Eu já queria sair daqui. A primeira pergunta que acho que muitos pretendentes fazem, né? Os pretendentes à adoção, quando a gente conhece a criança, é quando é que eu posso levar meu filho para casa? Né? Porque a vontade da gente era levar, até porque muito novinho, tava doentinho, nasceu com problema respiratório. Ele tinha quantos meses? Tava com 2 meses. Vocês pediram até 11 meses e ele tava com 2 meses. Tanto é que, assim, até muito um parêntese, né? E é importante falar que quando... nesse perfil de muito bebê, a gente já sabe, é anjos da adoção. Porque de outra forma não acontece, entendeu? É mais difícil, tanto que quando disseram, né, na telefonema para a Monique, olha, tem 2 meses, né, vai fazer 3, daqui a uma semana, eu disse, né, anjos da adoção. Ele veio por uma entrega legal, né, não veio na questão, nessas condições, né, dos maus tratos, negligência familiar, enfim. E... a gente... só para entender, que eu acho que é importante aí também, outra dúvida que eu acho que é a questão da vinculação, que é até importante, aí você conta o resto da história. Quando a criança ela é muito pequena, no caso dele, o bebê, o período de vinculação ele é muito rápido. Por quê? Porque a vinculação é só do casal, né, de nós adultos, do pretendente com a criança. Não tem, até porque ele é bebê, ele não entende, não consegue se vincular, não se vincula. É a vinculação nossa, de dizer eu quero ou não quero, assim, entendi. né? No caso de uma criança mais velha, que já entende tudo, então existe aquele período todo que vai primeiro passar o final de semana, dorme um dia. Gradativo, é gradativo, né? Porque até eles dizem que essas crianças que estão mais tempo acolhidas, elas são tão institucionalizadas, estão tão acostumadas a viver naquele ambiente, que muitos dizem, eu não gostei, eu não quero esse pai e essa mãe. Sim, já peguei caso. Entendeu? Então, assim, a própria criança nega, né? Por mais que os pais, vamos dizer, sejam maravilhosos, querem ter a vontade, mas a criança, às vezes, o feeling é dela. Ou então o próprio comportamento da criança, né? Por mais que queira, tenha ali a vontade de adotar, porque eles são construídos com essa... Exato. Né? Você está aqui por um período, num abrigo, mas... a expectativa é que uma família venha e leve você para morar com eles. Eles são construídos desse, né? Vão crescendo e vão internalizando cada vez mais isso, né? Mas muitas vezes o comportamento dessas crianças, desses adolescentes, acabam levando um pouco de dificuldade nessa vinculação com a família. Já tive experiência como advogada acompanhando um caso como esse. E é bem complicado por mesmo. isso que tem que ser bem assim, lento, no sentido de acostumar, tanto acostumar o casal que muda toda a rotina, como acostumar a criança que também vai mudar a rotina como um todo, né? Claro, né? Então, a criança chega, muda tudo, né? Mas aí no caso de vocês, como só tinha 2 meses, foi super rápido. Foi. Então foi na segunda-feira que nós o conhecemos, que nós o pegamos pela primeira vez. Né? E qual é o processo a partir daí? Você tem que dar entrada, né, no pedido de guarda provisória. Né? Você entra na justiça, aí orientam o quê? Procure a Defensoria Pública, né? A Defensoria Pública já tem o processo já todo desenhado, né? O defensor entra com aquele pedido que cai na vara de família.
Da né? infância e juventude, não? Isso, tem até... infância e juventude. Juventude, no setor de cadastro, que eles chamam, Sim, cadastro de sim. adoção, né? A vara de adoção. Mas aí você, como advogada, você foi com a Aí, Defensoria Pública não, mesmo assim? aí nós procuramos porque eu achei que fosse trâmite processual mesmo, tinha que ser pela defensoria. A gente achava que tinha que ser por lá, mas Entendi. não. Aí na segunda-feira a gente chegou... E tinha recesso, né? Já A gente tava queria logo levar. próximo do final de ano. Tava o recesso, a defensoria entra em Recesso em forense. recesso forense e tudo. Aí, A própria justiça toda, Exato. a né? justiça. Isso, a justiça toda. Nosso angústia também era essa. E ele estava precisando ser medicado, estava tomando aerosol. E a gente foi lá, chegou aí na defensoria, porque a gente achava que tinha que ser lá. Na Entendi. segunda-feira mesmo. Então foi um negócio tão assim, que eu digo, tão Deus e tão certo, assim, líquido e certo, Sim. que eu digo, não, vamos logo ver, porque a gente tem que ganhar tempo. Porque tudo demora, a gente sabe que a justiça, por mais que Com certeza, seja, né? com certeza. Então nós fomos, aí chegamos lá, a defensora nem estava, aí não a pessoa estava. deu assim, um calhamaço de papel, olha, vocês têm que fazer isso, preencher isso tudo, que a defensora ainda vai fazer a petição de Ariane, já deve ter tantos casos aqui, não é só questão de adoção, a defensora pública já é muito sobrecarregada. Sim. Aí eu volto lá por fora, vem cá, eu sou advogada, eu posso advogar em causa própria? Posso peticionar? Ela, lógico, pode, fica à vontade. Aí eu digo, pronto, é agora. Então façamos isso foi na segunda. Na terça-feira, eu acho que eu nem dormi de terça para quarta. Né? Porque eu não tinha Gente, feito imagina. nenhum processo dessa forma, né? Peguei o modelo de petição, vi o que era preciso, né? Fiz toda a fundamentação, né? E tudo, até para... Você fala também na parte de amor, né? É um negócio bem complexo. Sim, sempre né? tem, É, né? nós tínhamos já conseguido levar na terça-feira ele ao médico, a juíza liberou porque ele estava bem debilitado. A gente, É importante também falar isso, você falando até da vinculação, né, dos pretendentes para com a criança, mas uma coisa que eu achei muito fantástico assim, no estado aqui, né, do estado do Ceará, que, diga-se de passagem, é muito bem estruturado, acolhedor com essas famílias. Ai, que bom saber disso, muito, né? muito, assim, é muito organizado. Assistência, atendimento pelo WhatsApp, assim, eles são só elogios que a gente tem com eles. E nesse intervalo, né, a gente correndo atrás, tudo, e ele estava com problema de saúde, e quando a gente estava nessa semana de visitação, ainda na terça-feira, ele não estava tomando nenhuma medicação porque tinha encerrado. Só que a gente viu que ele ainda estava muito cansadinho e tal. Aí, Monique, a gente tem que levar ele ao médico. Não pode perder tempo, que é para saber se ele precisa continuar tomando remédio, aerosol, como é. E eu liguei para o fórum para perguntar isso. E eu levei um carão, vamos dizer assim, né? Foi. Porque é aquele negócio, para a juíza, para esse cadastro, o que importa é a criança. Sim. Como ela disse isso para mim. Ariane, o que importa é a criança. A gente não está preocupado com vocês. Assim, a gente quer, em primeiro lugar, o bem-estar da criança. Ninguém quer saber se vocês querem... O porquê vocês estão querendo levar a criança para o médico. Uhum. Eu estou pensando na situação dele. Mas a juíza, não sei quem falou contigo, tinha noção dessa necessidade da criança? Não, isso foi por telefone. Sim. Aí eu lembro que ela disse até assim, Ariane, sinto muito. Eu vou falar com a juíza para desvincular vocês. Eu entrei em pânico, isso era final de expediente. Mas só porque você está preocupada com isso? Mas a preocupação deles importante. É porque ele deu um exemplo. Que a gente queria levar o médico para fazer um check-up e ver se a criança tinha alguma coisa. Porque teve um casal que fez isso. Com medo de desistir. Virou a criança pelo avesso. Fez exames, fez uma série de coisas. Então ela disse, olha, não interessa. Né? Não, assim, eu digo, olha, eu não tenho dúvida. Tanto que quando a Ariane me ligou, disse, Monique, o fórum está dizendo que vai desvincular o PEPA. Aí eu digo, olha, eu não tenho dúvida. Assim, o filho é meu. Eu só quero cuidar. Me permita cuidar. Porque a gente não sabia quanto tempo ele ainda ia ficar no abrigo, Mas entendeu? isso é tão importante que vocês estão falando, porque essa tua atitude, Ariane, demonstrou ali para a equipe que estava envolvida naquele processo de adoção, que vocês... A leitura que eles fizeram foi que vocês queriam analisar a criança, né, mais profundamente, né, para
para saber se ele estava Exatamente. apto a vir para vocês. Exatamente. Onde vocês, na verdade, queriam ali demonstrar A nossa intenção era já outra. queriam Cuidar, conversar. exatamente. Né? Porque- A maternidade de vocês, pequenininho, legal. Eu senti ele cansadinho, tudo pra mim. E ele não estava tomando mais nenhuma medicação. Então, eu queria levar para a médica que a gente conhecia para ela passar essa medicação. Então, a gente foi no outro dia lá no fórum, explicou, a gente falou com a juíza, olha, a situação é essa. Aí eu levei até as receitas médicas. Aí ela disse, então tá, nessas condições eu estou vendo vocês, tudo percebi, pode levar. Aí foi isso que a Monique colocou no processo, a receita. Entendi. E Nós de fizemos, fato, já começou a gente ser levou- medicado, a gente levou ao médico e a doutora, que atende ele até hoje, ela disse, não, ele não pode parar. Aumentou a dose de Teve que de não entrou no aerosol, antibiótico. então foi uma super série de coisas. importante demais com pra certeza. ele, E né? a gente, nessa semana de vinculação nossa, a gente ia lá, Monique, no intervalo do almoço, para aplicar o aerosol nele, para dar uma medicação, tudo Não, direitinho. isso, olha, eu vou te falar que isso, ela fala nesse período de vinculação, mas foi 11 anos já. Foi, né, como eu te disse, conhecemos na segunda. Então foi muito rápido, Na gente. Foi muito quarta-feira, rápido. eu dei entrada de manhã cedo eletronicamente na petição, né? Aí fiquei todo tempo atualizando para ser distribuída, né? Porque na área, a Ariane, que não entende, né, na área dela, dizia, mas Monique, essa distribuição, eu digo, não, processo eletrônico, vai para a distribuição, ele distribui automaticamente para a vara lá. Sim. E o tempo passando, eu atualizando, passou quinta, quando foi na sexta, e a gente vendo a situação dele lá, né? Aí a Arine, meu Deus, mais um final de semana ele ficar nessas condições, ele já podendo estar aqui, aí, Monique, nada, e como é que distribui ela? Pois eu vou bater no fórum e atrás desse setor de distribuição, para ver se dá um play lá, e o processo é... Tudo, se não der certo, né? Aí eu estava trabalhando. Aí eu e fui ela no fórum, foi. fui ao fórum. Olha, providência divina, se eu não sei nem explicar, uma sexta-feira à tarde, 2 horas. Aí no caminho Quem eu disse, é que vai estar no fórum? Caiu na vara. Acabou de ser Foi. distribuída, já está na vara. eu Aí estava depois eu no vou falar com a carro. juíza. Ela disse que caiu. Aí eu cheguei lá sexta-feira, eu lembro que eu fui no setor de cadastro antes. Como é que eu faço para falar com a juíza? Porque caiu o processo. Aí ela, olha, na outra sala, mas é pouquíssimo provável que ela esteja aí, porque ela só fica pelo período da manhã, tal. Eu, não, mas eu vou. Aí fui correndo lá para a sala dela. Quando eu cheguei na recepção, eu expliquei, olha, é sobre meu filho, é porque Já o processo... sabiam. Caiu na vara, a recepção, né? Eu falando, tudo secretaria, fechado. na recepção. Ah, na desculpa. É, na recepção. secretaria. Não, na secretaria da vara. Tá. Pronto, Tá, na secretaria da entendi. vara. Da vara? Da vara. Da da vara. É da sala da juíza. É, né? exato. Pronto, É. tá. E aí, eu lá na secretaria, aí eu, é sobre meu filho, é porque o processo caiu, a juíza grita lá de dentro. É sobre o Gael. Na verdade, ele tinha outro, ele era registrado com outro nome, Sim. né? Aí eu, Aí ela, entre aqui. Aí eu entrei, ela, cadê a outra mãe pra assinar? Eu, assinar o quê? Ela, vocês vão levar o filho de vocês hoje. Aí eu, hoje? Gente, mas sobre esse ponto específico, eu queria saber uma coisa bem importante, assim. Vocês, por ser um casal homoafetivo, vocês sentiram que isso em algum momento foi considerado durante o processo de adoção ou não fez a menor diferença? Não, isso é Não, indiferente. É tanto indiferente. que no curso, hoje, quando você participa, você vê casais de todas as qualidades. Incrível, Então, gente. assim, é algo Nossa, que... com isso eu começo a abrir uma esperança para um mundo É, melhor, exato. assim. Porque, assim... Mas de jeito nenhum, não tem Que obstáculo bom. algum. Inclusive na decisão da juíza, né, quando ela habilita, ela diz, por se tratar de um casal homoafetivo, não há impedimento algum. Ela dá Perfeito. ênfase Ela nisso. dá ênfase exato. nisso, né? Mas aí, Ariane, ela disse que vocês iam levar naquele dia Naquele dia. o Gael para casa. Aí eu Que liguei tu pra fez? Tu Monique. não deu um aí- abraço nela, não? Eu não sabia. Ela perguntando, cadê a outra mãe? Aí eu, tá trabalhando, tem que assinar. Eu, assinar o quê? Eu sabia o que era. Ela, assinar aqui, você vai levar o seu filho. Eu, hoje? Porque era sexta-feira, 2 horas da tarde. Aí ela, sim, eu liguei pra Monique. Monique, tá preparada? Aí eu, venha, porque você tem que levar Venha agora. assinar pra levar o nosso filho. Ela passou em casa, pegou uma mudinha de roupa, um macacãozinho, foi ao fórum, assinou.
E a gente Foi para foi acolhimento, pra acolhimento. Pra pegar. Ai, Aí, que emoção. pronto. E como foi, assim, esse Ai, momento? eu lembro. A chegada do Gael junto com vocês em Gaelzinho casa. dentro do carro, a gente não tinha nada, nem um gente pacote de pa- fralda, Para nada. Exato. A Para gente- na farmácia para comprar uma madeira, para comprar leite, meu Deus, ele já chorando com fome. E a gente não tinha nada, mas assim, o fundamental foi fundamental e essencial nesse momento foi a família, porque a gente chegou em casa, estavam todos esperando, com enxoval, assim, Era. com amor, com leite, com madeira, com mochila, com fralda, Com braço. com braço. Então, Foi. assim, foi maravilhoso. Nós tivemos esse acolhimento, assim, no dia, mas quando todo mundo se despediu, curtiu ali o momento à noite que bateu a porta, nós entreolhamos e disse, agora somos nós três, né? E agora? Como vamos Sim, mãe, que eu disse. sim. Dormimos assistindo Netflix, solteiras, desimpedidas. Muda assim, tudo, né, Solteiras gente? não. Não, Muda solteiras, tudo, desculpe, muda tudo. casadas, desimpedidas, assim, sem Dormindo filho, tarde, dormindo acordando tarde. e acordamos mãe do Gael, tudo. assim. E aí, eu falei pra ti que a providência, a materialização do amor de Deus, né? Se Sim, comprovou perfeito, num momento que tu lembra, né, o exame, o beta negativo, foi dia 28 de agosto. Aí a gente assistindo uma série no Netflix que fala sobre, inclusive, a adoção. Né? Ah, melhor Tá série da assistindo vida. pra- E é sempre trazendo flashes assim, Aham. aí traz, ano passado, nesse dia, o que é que a gente tava fazendo e tal. Aí eu tive um start, assim, Monique, no dia que o Gael Isso, nasceu. o Gael dormindo e a gente assistindo a série Ele tarde tava à noite, dormindo, no final super de tarde. semana. No dia que o Gael nasceu, a gente tava onde? Aí a Monique fez um filtro no Não, WhatsApp. primeiro foi fazer as fotos. Não, pelas fotos, né? Você Aham, puxa lá na aham. biblioteca, digo, ó, tem foto aqui, a gente tá almoçando, tem foto com meu pai. Eu digo, a gente foi nesse período aqui. Aí, mas espera aí, que é mais detalhadamente, porque a gente se conversa todo dia, você manda Sim, mensagem. sim. E eu sempre faço os backups das mensagens no WhatsApp dela, com minha família, com meus pais. Eu sempre guardo as conversas, né? Desde o início. Aí eu, peraí, eu vou abrir o arquivo lá, o PDF, e sair puxando. 28/8/2019, né? Um monte de conversa. Aí eu congelei já dele. Comecei a chorar. Você não tem ideia. Quando eu puxo as mensagens, foi o dia que o teste deu negativo, o Gael nasceu. Foi A bom. data de A nascimento data do de Gael é nascimento 28/8/2019, foi o o dia do beta negativo. E foi o dia, um dos dias mais tristes da nossa vida. E o filho da gente estava nascendo. Tava nascendo, Foi né? o falso negativo mais Gente, falso. Na verdade, a É. gente não controla nada, né? Essa é uma eu questão. sempre, essa história, É. assim, eu acho que merece ser, porque foi exatamente no dia, e assim, as conversas de WhatsApp, a gente disse, porque a nossa tristeza pelo beta negativo, eu vou até ser sincera, assim, foi pelo fato de como é que a gente vai se capitalizar de novo Para tentar de para novo. tentar de investimento novo, não alto, sabe é. se vai dar certo, é um investimento alto, muito alto. Então, veio toda a Então, assim, eu preocupação fiquei, financeira, caramba, tudo, é. né? Como é que a gente vai fazer isso? E o Gaelzinho tava nascendo lá, né? Assim, tipo, Deus falando, Incrível, se né? acalme, Incrível, que né? seu Sem filho... dúvida. Ele disse aí um monte de coisa. É. E vocês, qual o recado que vocês querem passar para as pessoas que pretendem adotar ou que têm alguma ideia ou que quer saber um pouco mais? Enfim, o que vocês têm para dizer para essas pessoas que de alguma forma expressam o desejo de adotar? Só para dizer que o exame, o beta, eu vou colocar num quadro. Assim, que é a data de nascimento. Eu já pedi, inclusive, Acho que tem que impresso, já botar está mesmo. impresso. Acho que tem que botar. Mas e só isso mostra que a nossa relação com o Gael não é de apenas 2 anos, né? Sim. Com encontro de almas. Vem de outro lugar, né? Que a gente não Mas tem noção. o né? recado que eu digo para todos, que eu encontro, assim, para quem estiver assistindo, que pensa em adotar, não perca tempo, porque o processo é demorado, é longo. Eu digo isso para pensar depois. diz pra- faça e depois pense. eu digo isso para os meus irmãos, para primas que sempre falam, eu quero adotar. Amanhã, sabe? Já busca essa relação do que precisa de documentação, porque tem que ver a questão de cursos, né? Quando é que os cursos abrem. Então, entra logo na fila, sabe? Faz logo de tudo para entrar na fila. Quando entra na fila, aí demora, né? Vem na hora certa. Tem a questão da desistência, né? Você pode, pelo menos aqui no estado, são 3 vezes que você pode
negar, né? Não quero agora, não quero agora. Então, o perfil também eu acho importante. Eu acho que dá para colocar, se quiser muito ter um bebê, né? Tem que ser nesse perfil. Principalmente assim, aí entra logo na fila. Uma hora chega, né? Uma hora chega. Né? Mas Então, eu acho legal, que gente. aquela dica de dizer, não, olhe, pare, respire, não faça nada sem pensar, no processo de adoção é o contrário. Eu digo, não, faça realmente sem pensar e pense depois. Sim. Porque existe toda a questão burocrática de documentação, né, que é feita não só é feita avaliação financeira, física, psíquica, emocional, estrutural. Você recebe uma equipe multidisciplinar, né? Você não tem só a parte legal, vamos dizer, de fórum, mas tem a equipe de assistência social que faz uma visita na sua casa e a visita não é programada. Justamente o pessoal fica preocupado, no dia do curso, vocês vão quando? Porque eu quero arrumar a casa, mas não, justamente eles querem chegar em qualquer situação para ver se existe harmonia, se tem estrutura. Querem ver o funcionamento natural ali da família, exatamente. da casa, de tudo, então, né? existe todo esse processo, né? Conversam com parentes, a gente indica amigos e parentes, o fórum chama para entrevistar, para dizer se não é só uma vontade nossa, se existe algum impedimento familiar que vai prejudicar o processo. Às vezes eu digo, olha, nós somos casadas, né? Nós somos um casal de mulheres, queremos ter filho e tudo, mas vamos dizer, vou dar um exemplo, os meus pais, ou então tem algum familiar assim que é contra e de qualquer forma existe uma barreira, então eles fazem toda essa análise. Ou até mesmo, Legal, como né? ela fala, para ajudar, né? Assim, Pra a ajudar necessidade, também, né? exato. A gente Eles adoece. querem saber se existe essa estrutura familiar. É importante, né? Exato. Então, é feita entrevista, existe uma série de declarações médicas até, de sanidade, se a gente tem é bom, Então, por isso que eu digo, logo, né? entra para preparar toda essa papelada e o processo depois vai correndo e fluindo. E hoje, eu não sei se vocês já viram, a gente assiste muita reportagem, já é comum de dizer que no país, assim, no Brasil, no nosso país, a quantidade de pretendentes é maior até do que as crianças que estão disponíveis. Mas pelo processo, às vezes, é tão demorado e o perfil que é imposto, ele é tão minucioso que ao tempo vai passando, as crianças vão ficando mais velhas, né? E as famílias não querem. Então, hoje existe no cadastro que eu sei, até onde eu sei, existem mais pretendentes na fila gigante, você chega nos abrigos, meu Deus, mas porque tem esse horror de criança ainda? Mas é porque é realmente burocrático, né? Exato. Porque existe toda uma avaliação aí, Com certeza. tanto de um lado como de outro. E o processo é longo, mas assim, é de necessário. olhos, É necessário Sim, também, entendi. né? Para proteger todas as Vocês em nenhum partes. momento achou que foi corpo mole ali do Estado? Não, Não, de de forma forma alguma. alguma. De jeito Tanto é nenhum. como eles dizem, hoje a preocupação maior e a proteção maior deles é com o menor, é com criança, né? E aproveitar isso também mesmo, pra né? gente, Com pra se certeza. preparar, né? Sim. Pra criar, assim, nesse tempo que leva, pra se conscientizar, pra ver, opa, eu tenho condições mesmo, De né? escolher, né? Eu sempre digo que ter filho é escolha. Exato. Jardelle, e eu trouxe até um trecho, né? Assim, a gente adaptou da poesia do Braulio Bessa, que é Dar à Luz, que a gente fez o chá de boas-vindas do Gael. E assim, foi muita gente, foi logo que ele chegou. Foi um chá de boas-vindas, não foi revelação, porque todos já sabiam que era um menino. E a gente adaptou um pouquinho. O texto, Por favor. Se eu posso ler? Claro. Dar à luz. Para dar à luz a um filho, não é preciso gerar. É entender que, neste caso, o sangue é indiferente. Duvido o DNA dizer o que a gente sente. É gerar alguém na alma e não biologicamente. Não tem biologia e nem lógica para explicar o amor da gente. Não se resume em gerar. Quem gera nem sempre cuida, mas quem ama vai cuidar. O amor vai tão além e tem tanto brilho, acredite, que quem adota um filho é adotado também. Ai, que lindo, gente. A gente foi adotada na verdade, também. nós somos adotados, Lindo, é o que eu lindo, disse. gente. Obrigada por esse momento. Já dele, para finalizar, o que a gente diz é que nós não esperamos 9 meses. Nós foi uma gestação que não foi de 9 meses, nós não esperamos o Gael, mas o Gael esperou 3 meses por nós. Então, assim, foi uma... hoje eu esqueço que, assim, e nós somos tão parecidos, os três, né? Às vezes dizem, o Gael, a tua cara, a cara da Ariane, assim, a convivência, que eu esqueço que o Gael... se não nasceu de mim, eu digo, nasceu do meu coração, tanto que a gente reza com ele, ensina ele, né? A gente vai estar construindo, assim,
contribuindo para a formação do Gael e sempre rezando, contando a história, ele vai saber da história dele, né? Assim, a gente quer construir, assim, é o ser humano que a gente quer que ele seja uma criança, assim, um menino do bem, né? Assim, que da porta para fora a gente não controla, sim, né? Sim, tem a gente que Mas cria para o mundo, né? Criar para o mundo, que eles sejam, assim, muito de boa, né? Já tem todo o contexto, né? É adotado, são 2 mães, né? 2 mulheres. Então, a gente está formando o Gael e tudo para não vai ser blindado, intocável, mas que ele consiga viver da melhor forma possível, ser de boa. Vocês são demais, gente. Muito, muito A gente continua na por fila, esse viu? momento. A gente continua na fila esperando o próximo. Ai, pois quando pronto. acontecer, eu vou trazer vocês de novo aqui, porque eu quero saber. Pronto, isso é só informação também importante, uma dica, que quem adota a criança, né, tem um primeiro filho, você na audiência de adoção, de formalizada a adoção, a juíza pergunta, né, o juiz, a juíza, vocês têm intenção de ter um segundo, continuar na fila? Sim, temos. Aí o que é que acontece? A equipe que você passa não por uma nova habilitação, mas por uma reavaliação. Eles foram lá em casa, viram se realmente tem estrutura, como é que a gente está cuidando do Gael. Né? Se tem estrutura para ter um segundo filho, se vai ter condições de ir para colégio. Então, isso é avaliado. Se tem um quarto, né? Se tem um espaço para abrigar outra criança, né? Para não ficar aquela coisa... Então, se é feita, tem todo esse cuidado. Aí nós fomos reavaliadas e estamos na fila aí. Vai acontecer. Jardeli, o papo tá tão bom que assim, eu esqueci de outra coisa. Lembra da FIV que íamos para São Paulo, né? A gente abortou essa ideia. Porque o Gael já preencheu o espaço. Já supriu tudo isso, né? Eu nem perguntei porque eu tinha certeza a gente disso. acaba conversando. Gente, esse foi o primeiro programa do meu podcast. E olha que história emocionante. Gostaram? Mas não perde o próximo, tá?